Bom, bom dia. A aula está sendo gravada e depois eu faço um recorte dela aí e disponibilizo aí no mural. Algumas informações adicionais também, depois a gente vai colocando no mural aí. Qual que é o objetivo agora? Nas aulas anteriores aí sobre eletricidade, a gente viu que a gente pode mexer com os elétrons. Os elétrons estão na última camada, aí, nas últimas camadas, na eletrosfera, eu tenho os elétrons que que eu posso mexer com eles. Todo material é composto por átomos e esses átomos, no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, muito fortemente ligados. É difícil para eu mexer com prótons. E na camada externa do átomo eu tenho a eletrosfera e os elétrons. Esses elétrons, a gente descobriu que a gente pode mexer com eles. Como mexer? Eu posso arrancar elétrons de um corpo ou colocar elétrons num corpo. E aí ele fica com propriedades elétricas, ele fica com uma carga elétrica. Então, essa carga elétrica que um átomo possui, deixa ele carregado eletricamente. Quando eu tenho uma carga elétrica em um corpo, ele possui a propriedade de atrair elétrons ou repelir elétrons. Então, se eu tiver um corpo carregado eletricamente e colocar uma carguinha de prova próxima dele, essa carguinha de prova próximo desse corpo eletrizado, ela pode se aproximar desse corpo ou se afastar. Então, aí aparece uma força elétrica, né? E dependendo da posição dessa carguinha de prova, dependendo da distância, por exemplo, ele vai ter uma energia elétrica, uma energia armazenada. Então, quando eu tenho uma energia armazenada, eu vou ter, através dessa energia aí, eu vou ter um potencial elétrico ali, tá? Maior ou menor, dependendo de algumas grandezas, da posição e dependendo da carga de prova e da carga do corpo que está gerando. Já vou exemplificar para vocês isso daí, através de um desenho. E o objetivo é entender que eu posso ter uma energia armazenada elétrica e através dessa energia elétrica eu posso ter um potencial elétrico. E através desse potencial elétrico, eu posso provocar uma diferença de potencial elétrico, e aí sim fazer com que elétrons caminhem em um sentido, gerando uma corrida de elétrons, que é o que faz um aparelho funcionar. Então, basicamente, primeiro, para eu ter um aparelho funcionando, eu tenho que ter uma bateria, uma pilha, uma tomada. Essa tomada, essa pilha, essa bateria, ela provoca uma diferença de potencial. Então, essencial, eu tenho que ter um dispositivo, se é uma bateria do celular, ele tem que estar carregado, ou seja, ele tem que estar produzindo uma DDP, uma diferença de potencial, certo? Se eu não tiver uma diferença de potencial, eu não consigo fazer funcionar nenhum dispositivo elétrico. Então, eu preciso disso, tá? Então, quando eu falo que eu preciso estar com a bateria carregada do celular, é porque ela tem que estar provocando uma diferença de potencial, certo? Para daí produzir uma corrente elétrica, e essa corrida de elétrons de um potencial maior para um potencial menor, por exemplo, é que faz todo o aparelho elétrico funcionar. Então, vamos lá. Questionamentos aqui. Primeiro, para iniciar a aula, você respondeu, agora você presta atenção para ver se você acertou ou não a questão, e é uma questão que é cobrada em nível de vestibular e de Enem. Então, olha só, quando um dispositivo elétrico funciona, temos prótons se movimentando por fios condutores devido a uma diferença de potencial? Não, os prótons não. Os prótons, eles ficam fixos na propriedade do material, e esses prótons aqui, eles são partículas positivas, e quando eu falar que eu tenho cargas positivas e cargas negativas, não são os prótons. Carga positiva e carga negativa é se eu tenho um excesso ou uma falta de elétrons. Então, para eu deixar um corpo positivo, eu arranco elétrons dele.
ele fica com um número maior de prótons do que de elétrons, mas não porque eu coloquei prótons nele, porque eu arranquei elétrons. Então eu não mexo nos prótons. Para eu mexer num próton, eu vou ter que fazer uma fissura ou uma fusão nuclear, e aí é energia nuclear. Então eu mexo com os elétrons, tanto que o nome do conteúdo é eletricidade, aparelho elétrico, porque é relacionado aos elétrons. Aqui então, para ele funcionar, essa alternativa: elétrons se movimentando por fios isolantes. O elétron se movimentando, tudo bem, por fios, mas fio isolante, se o fio é isolante, eu não tenho movimentação de elétrons nele. Então, esse fio isolante deixa essa questão errada. Elétrons se movimentando por fios condutores devido a uma diferença de potencial. Essa é a resposta correta. Essa parte, 57,1% respondeu de maneira correta aqui. Prótons se movimentando por fios? Não, os prótons eles não se movimentam por fios. Não sei responder, ninguém colocou. Mas, enfim, não são prótons que se movimentam. Então, eu não posso colocar que próton se movimenta aqui nos fios condutores. Eu posso falar que elétron se movimenta, ou essa daqui, ou essa daqui. Essa daqui não dá para falar, porque elétron se movimentando por fios isolantes, se o fio é isolante, ele isola, não tem corrente elétrica. Elétrons se movimentando por fios condutores, devido a uma diferença de potencial. Então, quando eu tenho um dispositivo elétrico funcionando, basicamente eu tenho isso daqui. Próximo. Para que um aparelho elétrico funcione, eu preciso sempre de... Então, é aquilo que eu falei, essa parte aqui. 71,4% respondeu de maneira correta. Eu preciso de uma diferença de potencial elétrico. O que é essa diferença de potencial elétrico? É na tomada ali, na tensão 110 ou 220, eu estou falando de uma diferença de potencial elétrico. Um fio, pode ser que eu não precise de um fio para fazer um dispositivo funcionar, elétrico. Uma resistência elétrica nem sempre é resistência elétrica que faz um aparelho funcionar. Um chuveiro, por exemplo, para eu aquecer água, eu preciso da resistência elétrica, mas não são todos os aparelhos que eu preciso necessariamente de resistência elétrica. Uma lâmpada, um poste de luz também, né? Então, quando eu faço um aparelho funcionar, eu preciso ter uma carga, que eu chamo de carga numa bateria, ou numa pilha, ou tem que ter na tomada. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando de uma diferença de potencial. Se eu não tiver uma diferença de potencial elétrico, eu não consigo fazer um dispositivo funcionar. Eu vou exemplificar uma diferença de potencial gravitacional. Se eu tiver uma caixa de água e ela tiver uma certa altura do solo, o que acontece com essa caixa, essa água aqui na parte de cima? Ela tem uma energia potencial gravitacional aqui. E aqui no chão, ela tem uma energia potencial gravitacional zero. E aqui em cima, ela possui um valor. Se eu ligar uma mangueira ou um cano aqui, o que vai acontecer? Essa água descer devido à diferença de potencial. Então, aqui eu tenho um potencial e aqui eu tenho outro potencial. Potencial, aqui em cima, um potencial. Fazendo uma análise com os buracos da tomada ou uma bateria, por exemplo. Se eu tivesse uma bateria de um celular aqui, e aqui eu tivesse um polo positivo e aqui um polo negativo. Polo positivo, negativo. E se eu ligar um fio condutor daqui, aqui, o que você espera que aconteça? Se tem uma diferença de potencial, vamos supor que eu chamo de positivo esse potencial de cima e negativo o potencial de baixo. Se eu falar que aqui no negativo eu tenho excesso de elétrons e aqui em cima eu tenho falta de elétrons, o que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão correr pelo fio, certo? E aí eu tenho uma diferença de potencial elétrica do lado direito, do lado esquerdo da minha figura. Eu posso colocar isso aqui como uma bateria. Ou uma pilha. Bateria ou uma pilha.
E aí o que acontece? Se eu tenho um acúmulo de elétrons num ponto e eu tenho falta de elétrons no outro, para entrar em equilíbrio, os elétrons vão correr para um potencial diferente. E aqui na caixa d'água também. Então, se eu tenho água represada numa certa altura, eu tenho uma diferença de potencial, e aí eles vão correr de um ponto para o outro. Então, eu poderia falar que aqui eu tenho uma energia potencial elétrica, e aqui uma energia potencial elétrica também. Energia potencial elétrica. Que são diferentes. Tem valores diferentes. E aí, uma pilha ou uma bateria ou os buraquinhos da tomada. Se eu tenho uma tomada, o que vai acontecer? Aqui, em um buraquinho, eu tenho um potencial elétrico. Uma energia potencial elétrica, então eu vou ter um potencial elétrico aqui. Vou colocar como letra V. Geralmente aparece. Um potencial elétrico aqui. E aqui eu tenho outro potencial elétrico. Potencial elétrico, potencial elétrico. Se eu tenho diferentes potenciais elétricos aqui, entre os dois buraquinhos eu digo que eu tenho uma DDP. O que significa? Uma diferença de potencial entre um buraquinho e outro. E aí, se eu ligar um fio em um buraquinho e fazer passar por uma resistência elétrica e ligar aqui no outro buraquinho, o que vai acontecer? Aqui embaixo eu ligo um dos polos e aqui do lado eu ligo o outro polo. O que vai acontecer aí? Eu consigo fazer um dispositivo elétrico funcionar devido a uma diferença de potencial, e aí elétrons vão se movimentar aqui por esses fios condutores e vão fazer esse dispositivo aqui funcionar. Se é uma lâmpada, essa lâmpada vai acender quando eu conectar nos dois buraquinhos. Aí os elétrons se movimentam. Se é uma corrente contínua, eles vão se movimentar de um ponto para o outro. Se é uma corrente alternada, esses elétrons ficam num vai e vem aqui, numa oscilação, nesse fio, devido à diferença de potencial, e faz com que essa lâmpada acenda. Então, qual o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é descobrir que, se eu tiver, por exemplo, um corpo em um ponto, ele gera um campo aqui ao redor. Se eu colocar uma carguinha de prova positiva aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Essa carguinha positiva vai ser empurrada. E dependendo dessa distância que eu colocar, é a energia potencial elétrica que ela vai receber. E aí, para facilitar, a gente vai falar de potencial elétrico. O que é esse potencial elétrico? É a energia potencial elétrica que esse corpo possui pela unidade de carga, ou seja, o valor dessa carguinha aqui. E aí eu tenho uma coisa muito conhecida em eletricidade, que é o potencial, elétrico, que é dado pela letra V, potencial elétrico. Se eu tenho em dois buraquinhos ou dois polos e tal, eu vou ter um potencial no ponto 1 menos o potencial no ponto 2, e eu vou ter o quê? A minha DDP. Diferença de potencial. Aí numa tomada, por exemplo, geralmente os mais comuns em uma casa, uma residência, são de quanto? 1 é 0, que a gente chama de neutro, geralmente.
0. E o outro, geralmente, aí na maioria das residências, é de 110 volts. Potencial 2, 0, e potencial 1, como eu coloquei lá em cima, V1 menos V2. Se eu colocar um buraquinho, potencial 0, que seria o neutro, que a gente chama, e o outro potencial 110, o que eu vou ter nessa tomada? Eu vou ter uma DDP 110 menos 0. Eu vou ter uma DDP nessa tomada de 110 volts. Às vezes, a gente, ao invés de 110 volts, eles colocam como 127 volts, uma lâmpada, alguma coisa. É porque oscila, entendeu? Há uma oscilação aí, até 127 volts, sem queimar o dispositivo que eu vou ligar nessa tomada. Então, ela pode oscilar até 127 volts. Então, às vezes, a gente compra uma lâmpada e não está lá 110 na lâmpada. Está lá para ligar em 127 volts. Mas é uma lâmpada 110, porque ela possui um poder de oscilação até 127 e não danifica o aparelho, não queima o aparelho. Então, recapitulando aqui, eu tenho cargas diferentes, pode ser 2 positivas ou 2 negativas, ou uma positiva. Eu poderia colocar uma carguinha negativa aqui também, para fazer esse exemplo aqui de carga, colocar uma carguinha de prova negativa, só que daí aqui vai ocorrer o quê? Uma atração. Mas também vai ter um potencial elétrico aqui. Vai ter uma energia, potencial elétrica aqui, devido a essa distância, até a carga. Através dessa energia potencial elétrica e a carguinha, eu posso descobrir o potencial elétrico aqui. É só eu dividir a energia potencial elétrica pelo valor dessa carguinha. E aí eu descubro o potencial elétrico nesse ponto. Se eu descubro o potencial elétrico nesse ponto e descubro em um outro ponto, eu consigo descobrir uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é muito importante no estudo da eletricidade. Então, tchau, abraço a todos.